A história está aqui hoje em Gerais ou Gerasa, na Jordânia. Essa cidade é uma cidade romana, considerada a melhor cidade em conservação. Desde os tempos remotos, o ser humano tem inclinação para uma vida religiosa. No ano 330 da era cristã, o imperador Constantino converteu-se ao cristianismo e o proclamou uma religião estatal do Império Oriental. O cristianismo tornou-se a maior religião da região e em Gerais foram construídas numerosas igrejas. A igreja do Propileu do século VI d.C. foi construída na entrada do templo de Ártemis, a leste do Cardo. As colunas da grande entrada do templo romano foram utilizadas na construção. Os propileus eram os portões monumentais da Acrópole. Na arquitetura grega antiga, era um portal em frente à entrada de um templo, palácio ou cidade. A maioria das igrejas foram construídas das pedras tomadas dos templos pagãos. Depois do ano 611, não se construiu mais igrejas. Esse local aqui, essa forma aqui na pedra, era onde eles colocavam os ídolos. Porque nessa época tinha muitos ídolos aqui na cidade romana. Nicho é um tipo de cavidade aberta em uma parede para colocar imagens, urnas e estátuas, muito comum em ser visto em igrejas. Nicho também possui significados na área de marketing e da ecologia. Essa rua com colunas estende-se ao trecho do Cardo que nunca foi alargado e que mantém suas colunas ainda em pé. O Cardo passa ao longo de 3 igrejas bizantinas. Num dos limites do Cardo fica a porta setentrional, ao norte, que fazia ligação com a antiga estrada romana em direção à cidade de Pela, uma das Decápolis. A conservação do Cardo e das suas colunas é algo impressionante. Agora nós vamos entrar no teatro e vamos ver que é o teatro mais conservado aqui de Gerais, aqui da Jordânia, desse tempo romano. O Teatro do Norte foi construído na segunda metade do século II a.C. Tem características semelhantes ao Teatro Sul. Originalmente tinha apenas 14 fileiras de assentos. Mais tarde foi ampliado para o tamanho atual, que comporta até 1.600 pessoas. Era usado tanto como palco de apresentações, como também como Câmara Municipal. O teatro entrou em desuso no século V e em séculos posteriores, muitas de suas pedras foram levadas para serem usadas em outras construções. Essa aqui é uma das igrejas que tem nesse local, em Gerais. O nome é Igreja de Isaías, mas não sabemos qual Isaías. Mas nós podemos ver mosaicos aqui ainda. Temos ali a parte onde colocavam um púlpito. Uma igreja realmente muito conservada. A igreja bizantina do século VI d.C. fica a oeste do Teatro Norte. Uma inscrição menciona o bispo Isaías e o ano 621, calendário romano de Pompeu, ou por volta de 558 d.C. Foi usada até o terremoto de 749 da era cristã. Esta serra movida a água é a máquina mais antiga do mundo encontrada até hoje. Era utilizada para cortar grandes blocos de pedras. Instalada em meados do século VI em uma das salas subterrâneas do Santuário de Ártemis, a serra mecânica é a primeira descoberta até hoje que transformou o movimento circular da roda d'água no movimento horizontal das serras. Esta importante descoberta indica que as tentativas de mecanizar o trabalho remontam à antiguidade no Médio Oriente e não à Idade Média na Europa ou na China, como se pensava anteriormente. Uma réplica funcional da serraria bizantina foi preparada na França e montada no local em Gerais por um grupo de estudantes de uma escola técnica profissional. Esta grande igreja foi construída no século V e é uma das igrejas cristãs primitivas mais antigas da Jordânia. São Teodoro era arcebispo e a igreja foi um importante local de peregrinação cristã na região. A igreja lembra a forte tradição cristã profundamente enraizada na Jordânia e como a fé e a religião moldaram e continuam a moldar a identidade cultural de uma comunidade. A maioria das igrejas foram construídas das pedras tomadas dos templos pagãos. Depois do ano 611, não se construiu mais igrejas. São Teodoro foi um mártir e aqui tem a igreja com o nome dele, o resto, da estrutura da igreja é o nome dele. Aqui encontramos mais uma igreja bizantina, com os mosaicos ainda conservados ali. Eu acho que é a melhor igreja conservada aqui nessa parte de Gerais.
Um estudo do período bizantino levou a pensar no grande número de igrejas construídas nesta cidade, na maioria dos casos construídas muito próximas uma das outras, algumas até partilhando paredes. A maioria delas foram descobertas, embora outras ainda estejam sob a areia ou sob edifícios modernos no lado leste do vale. Parece que havia cerca de 25 igrejas numa cidade, com cerca de 25 mil habitantes, que tinha um bispo que participou em muitos concílios da igreja no tempo da igreja primitiva. Essa grande concentração de igrejas ativamente utilizadas durante o mesmo período mostra a importância de Gerasa naquela época. A razão teológica para a existência de muitas igrejas pode ter algo a ver com a prática da igreja bizantina, que ainda é adotada nas igrejas orientais hoje. Apenas um sacramento é permitido em cada altar em qualquer dia, então para haver mais de um culto no mesmo dia para celebrações diferentes ou em horários diferentes do dia, são necessários altares diferentes. Nós estamos aqui em outro teatro, também bem conservado, e vamos ver ali embaixo, vai ter uma parte de musical ali, nós vamos assistir. Agora, o templo de Zeus. Vamos lá. O templo foi erguido durante o domínio romano em Gerais, no século II d.C., sobre as ruínas de um lugar sagrado mais antigo, a praça onde está o Fórum Romano, e foi dedicado ao deus Zeus, rei dos deuses gregos. Servia como local para rituais religiosos e sacrifícios, nos quais as pessoas buscavam proteção dos deuses e é um testemunho de fé e das crenças da sociedade romana. O templo foi destruído por terremotos, mas as colunas continuam de pé. Em algumas fontes, o templo de Zeus também é conhecido como Templo de Júpiter. Mais tarde, Gerais foi atingida pela invasão persa de 614, que também saqueou Damasco e Jerusalém, e pela conquista muçulmana de 636. A cidade foi sacudida outra vez no ano de 747 por uma série de terremotos, e a população foi reduzida. Embora o lugar fosse ocupado durante o antigo período islâmico até 800 da era cristã, Gerais era nada mais do que uma pequena aldeia rural. As cruzadas descrevem Gerais como inabitada, e ela ficou abandonada até o novo descobrimento, quando um viajante alemão descobriu uma parte das ruínas. As ruínas de Gerais permaneceram praticamente enterradas por muitos e muitos anos, até serem descobertas no século XIX, e apenas em 1925 o trabalho arqueológico começou e a cidade foi redescoberta. A antiga cidade estava coberta de areia, o que ajudou para sua preservação. Foi então que Gerais foi sendo revelada pouco a pouco através de séries de escavações que começaram em 1925 e continuam até agora. Havia muitas crenças e cultos em Gerais. Podemos perceber que havia também uma tolerância religiosa do Império Romano. O sítio arqueológico de Gerais é uma conexão viva com o passado e uma inspiração para o futuro. É evidente que a fé e a história estão ligadas e, claro, podemos aprender com o passado. Bom, gente, por hoje é só. Mas não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, apertar o sininho e compartilhar. Porque a história está aqui. Beijos!